Meus queridos, nós vamos ler então o texto bíblico de Marcos capítulo 13. Marcos capítulo 13. Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um de seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções! Mas Jesus lhe disse: Vês estas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se. Então Jesus passou a dizer-lhes: Vede que ninguém vos engane. Muitos irão em meu nome dizendo: Sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Estas coisas são o princípio das dores. Estai vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas. Sereis açoitados, e vos farão comparecer à presença de governadores e reis, por minha causa, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, situado onde não se deve estar, quem lhe entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver em cima, no eirado, não desça, nem entre para tirar da sua casa alguma coisa. E o que estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que isso não suceda no inverno, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo, que Deus criou, até agora e nunca jamais haverá. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, e ninguém se salvaria. Mas por causa dos eleitos que Ele escolheu, abreviou tais dias. Então, se alguém vos disser: Eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estai vós de sobreaviso, tudo vos tenho predito. Mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória, e ele enviará os anjos, e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está próximo às portas. Verdade vos digo, que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia ou da hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa sua casa, dá autoridade aos seus servos, e a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie.
Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa. Se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo, digo a todos: vigiai. Nós vamos falar nesta noite sobre a segunda vinda de Cristo. Certamente a segunda vinda de Cristo é uma das doutrinas mais enfatizadas de toda a Bíblia. Para vocês terem uma ideia, nós temos cerca de 300 referências à primeira vinda de Cristo na Bíblia. Nós temos 8 vezes mais referências acerca da segunda vinda. Ou seja, nós temos em torno de 2.400 referências diretas e indiretas sobre a segunda vinda de Cristo. Não obstante isso, essa é uma das doutrinas mais distorcidas, negadas por uns, preditas por outros no sentido de tentar marcar data, e outros que dizem crer na segunda vinda de Cristo vivem como se ele jamais fosse voltar. Então nós precisaremos nos deter neste tema tão importante, tão necessário e tão vital para os nossos dias. À guisa de introdução, eu chamo a sua atenção para o primeiro aspecto, que foi o deslumbramento do discípulo e a declaração de Jesus, conforme versículo 1 e 2. Veja você que este discípulo admirado com a magnificência do templo de Jerusalém, chega para Jesus, disse: Senhor, mestre, que pedras, que construções. Por que esse discípulo exclama dessa maneira? Se você perceber, Jesus estava no Monte das Oliveiras. Se você já viu pelo menos uma fotografia de Jerusalém, você vai perceber que o Monte das Oliveiras está de frente para o Monte Sião. E quem está no Monte das Oliveiras está olhando diretamente para o Monte Sião. E olhando especialmente para o templo. E aquele templo, na verdade, era uma das maiores construções daquela época em todo o mundo. Talvez nenhum santuário religioso transcendesse em beleza, em riqueza, em magnificência o templo de Jerusalém. Esse já era o terceiro templo. O primeiro templo construído por Salomão, destruído por Nabucodonosor. O segundo templo reconstruído por Esdras, Zorobabel. E aquele templo foi, de certa forma, profanado no segundo século. E agora esse terceiro templo foi um templo embelezado, ampliado e embelezado por Herodes o Grande, por volta do ano 20 a.C. E este templo era um majestoso templo de mármore branco, bordejado de ouro. É uma das construções mais magníficas, mais belas, mais luxuosas e mais ricas daquela época. Era o centro nacional de Israel, símbolo da relação do povo com Deus. E se você perceber, o juízo de Deus está exatamente caindo no templo, porque o templo era um símbolo da relação espiritual de Israel com Deus. Vocês se lembram que o primeiro templo foi destruído exatamente porque a finalidade dele perdera-se. Quando o povo colocar a confiança no templo e não no Deus do templo. E Deus destrói o templo, para que o povo não tivesse uma confiança mística no templo. Isso foi fortemente descrito pelo profeta Jeremias. O que está acontecendo com o templo de Jerusalém agora? Se você notar, Jesus chega em Jerusalém, capítulo 11, verso 11, e vai para o templo, e ele não fala nada, ele não toma nenhuma atitude, ele olha, ele observa, e sai e vai para Betânia. No dia seguinte, ele volta para o templo e interrompe as atividades do templo. Vira as mesas dos cambistas. Acaba com o comércio dentro da casa de Deus. Logo depois, ele revela autoridade sobre o templo.
e acima das autoridades do templo, ou seja, dos saduceus. Mas agora no capítulo 13, Jesus sai definitivamente do templo. Nunca mais volta ao templo. E lança o seu juízo. Não ficará pedra sobre pedra. E nesse sentido, irmãos, exatamente porque a liderança do templo em Jerusalém era irreverente nos rituais, confusa na teologia e corrompida na ética. Ou seja, o templo tinha perdido a sua razão de ser. John Charles Ryle diz que nós devemos aprender desta solene profecia de Jesus: não ficará pedra sobre pedra, que a verdadeira glória da igreja não consiste em seus prédios de adoração pública, mas na fé e na piedade de seus membros. Daí eu quero chamar sua atenção para o segundo ponto da minha introdução, a profecia acerca da destruição de Jerusalém e da segunda vinda. Você nota aí nos versos 3 e 4, que no Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: dize-nos quando sucederão estas coisas? Que coisas? A profecia dele, de que não ficaria pedra sobre pedra. E que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se? Você nota que os outros evangelistas linkam esta pergunta: e que sinais haverá da tua vinda? Veja você que o capítulo 24 de Mateus, o capítulo 13 de Marcos, o capítulo 21 de Lucas, vai tratar desta tensão entre o presente próximo e o presente longínquo, entre um fato que vai acontecer em breve, a destruição de Jerusalém, e um fato escatológico, a segunda vinda de Cristo, de tal maneira que essas coisas estão bem linkadas, ligadas, jungidas nesta profecia de Jesus. Você vai perceber que o julgamento da nação judaica e o julgamento final estão atrelados. Deus julga a nação de Israel como um símbolo do julgamento final. A destruição do templo é um símbolo do que vai acontecer na segunda vinda. Por que a Jerusalém foi destruída? Vocês sabem que Israel estava debaixo do governo de Roma. Eles eram súditos de Roma. Só que num dado momento vocês se lembram que Israel era um caldeirão de muitas tensões, de muitas pressões, de muitos partidos. Tinha os fariseus, tinha os saduceus, tinha os zelotes, tinha os essênios, tinha os herodianos. E num dado momento, cerca de 40 anos depois que Jesus fez esta profecia, os judeus se rebelaram contra Roma. Se rebelaram contra Roma. Lembram vocês de que durante o ministério de Jesus, houve uma expectativa de que Jesus fosse o Messias político, que liderasse a nação nesta insurreição contra Roma. E de certa forma Jesus frustra essa expectativa nacional. Porque ele não era o Messias político que eles aguardavam, mas o Messias Salvador, Redentor, que veio para morrer numa cruz, para redimi-los do pecado. Mas então, por volta do ano 70, os judeus se rebelam contra Roma e o filho do imperador Vespasiano, Tito, cerca a cidade de Jerusalém. O primeiro problema é que a cidade sitiada não tinha suprimentos e as pessoas começaram a morrer de fome dentro dos muros da cidade. Quando Jerusalém não tinha a mínima capacidade de resistência, ele entrou na cidade e destruiu a cidade. E o templo foi totalmente arrasado, ao ponto de o local onde ele estava plantado ter sido arado, para que não ficasse pedra sobre pedra, para cumprir-se literalmente a profecia do Senhor Jesus. Os historiadores dizem que devia ter em Jerusalém nesta época mais de 1 milhão de pessoas. Era a época da Páscoa, portanto a cidade estava apinhada de gente. E Flávio Josefos descreve que Tito e a sua horda não teve nenhuma piedade, nem das crianças, nem dos anciãos,
Muito pelo contrário, crianças e anciãos, leigos e sacerdotes, todos eram massacrados. Foi um banho de sangue, foi um holocausto, foi uma tragédia. Jesus estava estabelecendo o juízo sobre o templo, o juízo sobre uma nação que não soube aproveitar o tempo da sua oportunidade. E Jesus então lança a mão deste fato histórico para descrever como será o juízo final, como será o desdobramento dos acontecimentos escatológicos. Então eu chamo a atenção dos meus irmãos para a primeira lição do texto. A primeira lição seria os sinais da segunda vinda. Nós vamos dividir os sinais por categorias para uma melhor compreensão pedagógica do assunto. Primeiro, vamos ver o sinal que mostra a graça de Deus. Olha aí o versículo 10. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Este é um sinal que denota, que descreve a graça de Deus. E eu chamo a sua atenção para alguns pontos aqui. Veja você. Em primeiro lugar, preste atenção você, que o que deve ser pregado entre as nações é o evangelho. Não é uma outra doutrina, não é um outro ensino, não é nenhuma forma religiosa a parte do conteúdo do evangelho. O que é o evangelho? É a mensagem da salvação divina pela graça, por meio da fé em Jesus Cristo. Em síntese, isso é o evangelho e é isso que tem que ser pregado em todo o mundo. Nota você, segundo, que o evangelho tem que ser pregado a todas as nações. Isso significa que os gentios todos estavam incluídos no projeto eterno de Deus. O campo da igreja é o mundo. Terceiro, a pregação do evangelho constitui-se numa ordem de Cristo e num sinal da segunda vinda de Cristo. Você vai perceber que desta maneira a igreja pode não apenas aguardar a vinda de Jesus, mas pode apressar a vinda de Jesus. Eu acho isso maravilhoso, porque embora Deus saiba esse dia, e esse dia já está marcado por Deus, esse dia dá-nos a impressão que não é aquele dia estanque, engessado, inamovível, porque 2 de Pedro 3,12 diz que nós podemos aguardar e apressar o dia da vinda do Senhor. De que maneira? Contribuindo para que este sinal indispensável seja cumprido. O Evangelho precisa ser anunciado a todas as nações. Se você perceber, nós podíamos traçar um breve relato do progresso do Evangelho com este objetivo de alcançar todas as nações. E talvez seria necessário dizer o seguinte: o texto não está nos dando garantia de que o Evangelho será pregado a todas as pessoas de todas as nações. Nós não estamos lendo aqui que Jesus está dizendo que todas as pessoas que vivem em todas as nações vão ter que ouvir. O que ele está dizendo é que todas as nações, todas as etnias terão o testemunho do Evangelho, num tempo ou noutro. Notem vocês, por favor, o progresso desta questão missionária. Por exemplo, de Constantino a Carlos Magno, ou seja, do ano 313 ao ano 800. Se você perceber, o Evangelho nesse período é levado para a Europa Ocidental. De Carlos Magno a Lutero, ou seja, do ano 800 a 1517, a Noruega, a Islândia e a Groenlândia, nesse período, é fortemente atingido pelo Evangelho. É só estudar a história das missões. Se você perceber, de Lutero até o período das missões modernas, 1792, quando surge as missões modernas com William Carey, e você percebe que há então um esforço imenso das agências missionárias, da igreja europeia, da igreja americana, alcançar o mundo com o Evangelho. É uma forte ênfase em missões mundiais. Você pode perceber, de 1792, de William Carey, até os dias de hoje. Você vai perceber que aí nós começamos
a ter acesso aos meios de comunicação de massa. Nós temos acesso de uma maneira surpreendente a uma rápida e veloz tradução da Bíblia. Nós temos, como nunca na história, a palavra de Deus não só apenas sendo traduzida, mas sendo espalhada de uma maneira extraordinária pelo mundo. E, desta forma, nós estamos hoje com grandes avanços no sentido do cumprimento deste sinal profético da segunda vinda do Senhor Jesus. Vamos ver os sinais que indicam oposição a Deus. O primeiro sinal que indica oposição a Deus, diríamos que seria a perseguição religiosa. Você pode notar isso claramente aí no verso 9, e você vai perceber que há dois tipos de perseguição. Existe uma perseguição que eu chamaria de uma perseguição formal, é essa que está aí no versículo 9. Estai de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas. Sereis açoitados, vos farão comparecer à presença de governadores, por minha causa, para lhes servir de testemunho. Agora notem vocês que no verso 11, a perseguição é de outro jeito. Quando, pois, vos levarem, no versículo 11 não, o 11, ele está dizendo o que vai acontecer quando a igreja for levada diante dos tribunais. Ela não tem que se preocupar com o que vai falar, porque o Espírito Santo vai capacitar. Mas no verso 12, tem uma perseguição que é diferenciada. Olha aí. Um irmão entregará à morte outro irmão, o pai ao filho. Filhos haverá que levantarão contra os progenitores e os matarão. Perseguição não apenas por parte de entidades, de governos, de instituições, de partidos políticos, de segmentos ideológicos, mas perseguição familiar, perseguição doméstica, perseguição interna. Então você vai perceber que a perseguição durou durante todo o período do cristianismo. Preste atenção aqui. Começa com os judaizantes. Os judaizantes perseguiram a igreja. Depois vem os romanos. Foram 300 anos de perseguição à igreja, de massacre, de tortura. Depois veio a intolerância romana, quando irmãos foram jogados nas fogueiras, perseguidos, presos, mortos. Depois você percebe o levantamento de governos totalitários, déspotas. Depois veio o nazismo. 6 milhões de judeus, milhões de cristãos morreram. Depois veio o comunismo. O comunismo matou mais cristãos do que qualquer outro elemento de perseguição em toda a história da igreja. Se vocês lerem, nunca houve um período na história da igreja em que houvesse tantos mártires do cristianismo como o século XX, o século passado. Depois veio o islamismo, as religiões extremistas. Então a perseguição à igreja ao longo dos anos, dos séculos, sempre aconteceu. Agora você pergunta, qual foi a causa dessa perseguição durante todo esse tempo? Só tem uma causa. A causa básica está aí no versículo 13. Olha aí, Jesus deixa claro, sereis odiados de todos por causa do meu nome. Esta é a causa. Esta é a causa. Eu quero repetir a frase do reverendo Francisco Leonardo Schalkwitz. Quando perguntaram para ele, reverendo, se a igreja for mais perseguida, ela será mais fiel? Ele disse, não, se a igreja for mais fiel, ela será mais perseguida. Jesus disse, lá em João 16, 20, que se nós o seguirmos, seremos odiados. Assim como o mundo o odiou, também odiará a nós. O mundo odiou Jesus. E se você é um seguidor de Jesus, o mundo vai odiar você. Nesse sentido, o apóstolo Paulo diz que todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo será perseguido. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Então este é um sinal. É o sinal da perseguição religiosa. Outro sinal é o engano religioso. Você percebe a partir do versículo 5 e 6, que o primeiro sinal que Jesus aponta para a sua segunda vinda é o engano religioso.
Versículo 5 aí. Então Jesus passou a dizer-lhes: vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo: eu sou eu, e enganarão a muitos. Você percebe aqui que existe um falso Messias, um falso Cristo, falso profeta. Você percebe aí que há falsos ministros, que há falsos irmãos, pregando um falso evangelho nos últimos dias. E se você olhar também a história do cristianismo, você verá isso novamente muito claro. Mormente nos dias de hoje, irmãos, nós estamos vendo hoje o ressurgimento do antigo gnosticismo. Quando você vê hoje o florescimento, o recrudescimento, vamos dizer uma palavra mais comum, o avivamento, no sentido de despertamento de alguns segmentos religiosos, até tidos como evangélicos. E você vai examinar a fundo doutrinas, liturgias e práticas e crenças e conteúdo teológico e doutrinário, você vai perceber que, de certa forma, é uma ressurreição do antigo gnosticismo, de uma fé mística, de uma fé não centrada na verdade revelada de Deus, de uma fé que dá mais valor a experiências místicas do que ao conteúdo do Evangelho, conforme registrado na Escritura Sagrada. Você está percebendo a multiplicação de novas doutrinas, de novas seitas. Hoje surge no mundo mais de 5 novas religiões e seitas por dia. Você percebe que há hoje uma explosão da falsa religião no mundo, não só de religiões informais, mas de religiões formais. Por exemplo, o islamismo hoje já é o maior bloco religioso do mundo. Desde a década de 80 que o islamismo passou o catolicismo romano em quantidade de adeptos. Já tem mais de 1,3 bilhão de adeptos o islamismo. A Europa, que era evangélica, está se tornando hoje pós-cristã. O grupo que mais cresce na Europa é a religião islâmica, e a revista Al Islam prevê que dentro de algumas décadas a Europa será islamizada. Se você perceber o forte crescimento de outros segmentos orientais, de religiões grandes também, como budismo, hinduísmo, shintoísmo, você está vendo hoje, dentro do próprio segmento protestante, florescer e crescer o liberalismo. Igrejas que desviam da verdade, que abandonam o evangelho. Se você olhar, por exemplo, os grandes seminários que formaram os teólogos mais importantes da ortodoxia reformada, que deram ao mundo os maiores missionários que fizeram história na história das missões, estão hoje rendidos e capitulados ao liberalismo. Se você perceber o sincretismo religioso dominando, o ecumenismo dominando, então o que você percebe é que esta profecia de Jesus, do engano religioso, não é um fato escatológico, é uma realidade presente. É uma realidade presente. Vamos ver, terceiro lugar, sinais que indicam o juízo de Deus. Não aqueles sinais que se opõem a Deus agora, mas agora os sinais que indicam o juízo de Deus. Em primeiro lugar, as guerras. Olha os versículos 7 e 8. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis, é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino. Para você ter uma ideia como é que nós estamos vivendo esse clima, alguém já fez um levantamento e constatou o seguinte, que para cada ano de paz, nós temos 13 anos de guerra no mundo. Ou seja, o mundo é um mundo de conflito interno, conflito interpessoal, conflito familiar, conflito eclesiástico, conflito institucional, conflito tribal, conflito nacional, conflitos internacionais. Você perceber, desde 1945, após a Segunda Guerra Mundial, o número de guerras tem aumentado vertiginosamente.
era para uma geração culta. Depois da conclusão da Segunda Guerra, que levou 60 milhões de pessoas à morte e gastou-se $1 trilhão, chegar à conclusão que a guerra não compensa, que a guerra é loucura. Mas não, essa conclusão não se chega, porque o homem sem o governo do príncipe da paz é um ser beligerante. Nos últimos 100 anos, ou seja, no século XX, morreram mais de 200 milhões de pessoas nas guerras. É mais do que toda a população do Brasil. Há uma pesquisa feita nos Estados Unidos, Reshape International Order Report, que calculou um fato interessantíssimo, que mais de 50% dos cientistas do mundo, e ele faz um cálculo lá de em torno de 500 mil, estão trabalhando em pesquisas de armas de destruição. Se você parar para perceber, quase 40% dos recursos das nações são colocados na pesquisa e fabricação de armas. Ou seja, enquanto as nações falam de paz, elas gastam com a guerra. O que se gasta hoje com guerra, com armamentos, daria certamente para resolver todos os problemas sociais do mundo. Quando eu chego a olhar esses dados, por exemplo, você sabe que na Primeira Guerra, 1914, 1918, foram 30 milhões de pessoas mortas. Na Segunda Guerra, 1939 a 45, foram 60 milhões de pessoas mortas. Mais de $1 trilhão gastos. Agora presta atenção nisso. Hoje nós já não falamos mais nesse tipo de guerra. Hoje se fala em armas atômicas, em armas nucleares, em armas químicas, em armas biológicas. O mundo está num pé de guerra. O clima está tenso. Hoje, já alertava Mikhail Gorbachev, se você não leu, devia ter lido e ainda pode ler, o livro de Mikhail Gorbachev, Perestroika, foi um livro que fez muito sucesso em 1985, quando ele chegou à conclusão de que a União Soviética estava falida. Ele escreve naquele livro que uma guerra hoje, em proporção mundial, não teria vencedores e nem vencidos. E se você perceber, o mundo hoje está lutando, irmãos contra irmãos, tribo contra tribo. Está acontecendo na Albânia, em Ruanda, na Bósnia, em Kosovo, na Chechênia, no Sudão, no Oriente Médio. Guerras tribais, guerras religiosas. A cada guerra nós erguemos um monumento de paz para construir novos planos, novos projetos e novos investimentos para a próxima guerra. Então, quando Jesus estabelece essa questão da guerra, também não é um fato que você olha para diante, é um fato real, concreto, contemporâneo nosso. Outro sinal, terremotos. Olha aí o versículo 8, no finalzinho que Jesus disse, e haverá terremotos em vários lugares. Preste atenção na ênfase, em vários lugares. Os terremotos, à luz da Escritura, são vistos não apenas como fenômenos naturais. Eu disse há poucos dias, num domingo à noite, desta heresia que está assaltando não só a América, mas chegando no Brasil, o chamado openteísmo. E esta heresia, chamada openteísmo ou teísmo aberto, é a ideia de que nós temos muita dificuldade de explicar o caráter de Deus diante das tragédias naturais. Dizem esses teólogos. Porque como é que você vai explicar que Deus é bom, que Deus é amor, e Deus permite que o tsunami afogue num mar de lama milhares de pessoas? Como é que você vai defender o caráter amoroso de Deus quando a cidade de New Orleans é engolida pelo mar? E então esses teólogos disseram o seguinte: não, nós não precisamos ter essa crise, não. Deus vive cada dia como nós humanos vivemos. Ele abriu mão da sua soberania. Então Deus não sabia do tsunami e não podia conter o tsunami. Então Deus chorou como você e eu choramos diante do tsunami.
Mas esta visão é falsa. Esta teologia despoja Deus da sua soberania, da sua onisciência, da sua onipotência. Quando você vai ler a Bíblia, sobretudo o livro de Apocalipse, você vai notar que os terremotos não são apenas fenômenos naturais, não. Não são apenas fenômenos de desequilíbrio ecológico, também não. São fenômenos da própria ação ativa de Deus, do juízo de Deus sobre a humanidade que o rejeita, que o escarnece, que tapa os seus ouvidos, que se insurge contra ele. Olha você, quando a Bíblia fala das trombetas, as trombetas são juízos de Deus, que são aplicados nos rios, nos mares, na terra, sobre as pessoas. São terremotos, são catástrofes. E João, quando descreve isso, ele não vê apenas como fenômenos naturais, mas vê como juízo de Deus. Feita uma pesquisa sobre essa questão, chegou-se à seguinte conclusão. De 1890 a 1930, nós tivemos apenas 8 terremotos, medindo 6.0 na escala Richter. De 1930 a 1960, nós já tivemos 18, período bem menor, aumentando o número. De 1960 a 79, num período menor agora, nós já tivemos 64 terremotos, com esse nível 6.0. E de 1980 para cá, até 1996, houve mais de 200 terremotos, passando a escala 6, ou com a escala 6. O que eu chamo a atenção é para a intensificação do sinal. Se você perceber, só no século XX, já aconteceram mais terremotos de grande proporção do que em todo o resto da história da humanidade. Outro sinal, versículo 8 aí, diz fomes. Fomes. E certamente a fome pode ser produto de fatores climáticos, mas também a fome pode ser fator do juízo de Deus. Esse é um outro ponto. É só você ler 1 Reis 17:1, que você vai ver que a fome pode ser também um sinal do juízo de Deus, uma trombeta de Deus. É só ler o livro de Apocalipse que você vai perceber isso. Mas o que é triste, irmãos, é que a fome no mundo, no planeta, não é por falta de recurso, mas por má distribuição. No mundo onde você gasta trilhões de dólares para matar, se houvesse um entendimento, uma compreensão, poder-se-ia resolver definitivamente o problema social do planeta. Querem ver o que um presidente americano em 1953 disse? 1953, eu não era nascido ainda. Note isso. Eisenhower disse o seguinte, 1953, está entre aspas, eu vou ler. O mundo não está gastando apenas o dinheiro nas armas. Ele está despendendo o suor de seus trabalhadores, a inteligência dos seus cientistas e a esperança das suas crianças. Nós gastamos no único avião de guerra 500 mil sacos de trigo. E no único míssil, casas novas para 800 pessoas. Aquilo que poderia ser a solução social do mundo está sendo usado para destruir e não para dar vida. Nós ainda vivemos o drama de quase 50% da população mundial ainda é subnutrida, está subnutrida. Nós ainda enxergamos homens e crianças cabisbaixo de vergonhas, disputando com os cães leprentos os restos de feiras apodrecidas. Chama a sua atenção para um segundo aspecto. Os sinais do aparecimento do anticristo. Olha aí versículos 14 a 23. E no versículo 14 você vai ver o anticristo prefigurado. Quando, pois, virdes o abominável da desolação situado onde não deve estar, quem lhe entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Os que estiverem em cima no eirado, não desça, nem entre para tirar coisa alguma de casa. O que estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Quero chamar a sua atenção aí para alguns pontos. Você nota que Jesus está falando de algo não escatológico,
do fim do anticristo. Ele está falando aí daquele abominável da desolação que já veio. Você lembra disso? No ano 168 a.C., quando Antíoco Epifânio usurpou, blasfemou e insultou a casa de Deus em Jerusalém, sacrificando um porco no altar do templo, espalhando fezes e sangue do porco pelo templo, dedicando isso à divindade Zeus. Essa profanação precipitou a guerra dos Macabeus. Agora Jesus disse, em segundo lugar, que brevemente, 40 anos depois, o templo de Jerusalém seria novamente insultado, porque Tito, o filho de Vespasiano Tito, haveria de invadir a cidade, queimar o templo, destruir o templo, marchando com o estandarte do imperador no local da adoração do Deus vivo. E agora Jesus pega esta ponte histórica para dizer que o anticristo, o abominável da desolação de que Daniel falou, num tempo escatológico, também vai se colocar no lugar de Deus, no santuário de Deus. Não diz a Bíblia que é esse santuário. Alguns escatologistas de linha dispensacionalista creem que por esta causa é preciso que reconstrua o templo de Jerusalém, que volte os sacrifícios em Jerusalém. Jesus não está dizendo isso. Mas que o anticristo há de se colocar no lugar de Deus, querendo ser adorado como Deus, e vai, desta maneira, profanar a casa de Deus. Agora, esse texto que está dito aqui, preste atenção aqui, irmãos, desses cuidados que Jesus manda fazer aqui. Por que ele diz, quem estiver em cima no eirado não desça, para tirar coisa nenhuma da sua casa, quem estiver no campo não volte atrás, para buscar a capa? Por quê? Jesus está mostrando aqui o cuidado ainda com esse povo a quem ele ama. Porque Jerusalém vai ser invadida, vai ser cercada. E quem estiver dentro da cidade vai morrer. Vai morrer ou de fome ou ao fio da espada. Então, quem estivesse no eirado devia descer pela escada lateral e fugir para os montes. Quem estivesse fora da cidade, no campo, não devia voltar para entrar na sua casa. E Jesus mostra atenção especial para dois tipos de gente aí. Ai das grávidas, versículo 17. E ai das que amamentam. Por quê? Porque uma mulher grávida e uma mulher que amamenta não tem condições de fugir com rapidez. E ele revela ainda o cuidado. Versículo 18, quando diz, orai para que isso não suceda no inverno. Por quê? Porque no inverno o Rio Jordão estava em cheia e também era difícil fazer caminhadas para os montes. Você sabe que o inverno em Israel chega a temperatura abaixo de zero. Vamos abrir um parênteses aqui. A fé não isenta você de tomar cuidados preventivos, de fugir dos perigos. Entende? Não, eu creio em Deus, eu enfrento qualquer perigo. Eu creio em Deus, eu vou em qualquer lugar, não preciso tomar nenhuma preocupação, quem me defende é Deus. É bobagem, está contra o ensino da Escritura. Você confia em Deus, mas toma cuidado. Você confia em Deus, mas você é preventivo. Você confia em Deus, mas você não pula na boca do leão, não. Você confia em Deus, mas não caminha na direção da tragédia. É isso que o Senhor Jesus está dizendo. Agora vejam vocês. Agora chega o verso 19. E Jesus vai falar de uma grande tribulação que nunca tinha existido. Porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo, que Deus criou até agora e nunca mais haverá. Note que Jesus transiciona o assunto. Ele já não está falando mais da invasão de Jerusalém. Ele está falando agora de uma grande tribulação escatológica. De uma tribulação que ainda não aconteceu. Que vai ser única, singular, irrepetível. Sem paralelos na história da humanidade. Que período é esse? Este é o período da apostasia, da manifestação do homem da iniquidade, da grande tribulação, do pouco tempo de Satanás. Na linguagem de João, vai ser esse período que Satanás será solto. E Satanás então vai agir com toda a sua fúria, com toda a sua virulência. Quando Deus vai dar corda a este inimigo terrível. E Satanás então vai agir na pessoa do anticristo, que é uma espécie de encarnação do diabo.
Então todas as forças do mal vão estar em plena atividade, em plena ação, e vai ser um tempo de dor, vai ser um tempo de perseguição. Chega Apocalipse 13, chega a dizer que muitos crentes vão ser mortos. Agora preste atenção nisso, mesmo a igreja sendo morta, ela vence. Sabe qual é a vitória da igreja? A vitória da igreja é que quando a perseguição chega, ele prefere morrer do que apostatar. Ele prefere morrer do que negar a Jesus. E por isso Apocalipse capítulo 12, versículo 11 diz o seguinte, que a igreja vencerá o diabo pelo sangue do Cordeiro e a palavra do testemunho. Testemunho aí é martírio. Isso é uma coisa lindíssima. A igreja é invencível, porque mesmo morrendo, ela não se rende, ela não se capitula para fazer a vontade do inimigo. Você nota aí um cuidado especial de Deus no versículo 20, irmãos, que me encanta muito. Olha o versículo 20, por favor. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias e ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. Salvaria aí não é salvar no sentido de ir para o céu não, viu gente? Salvar no sentido de preservar a vida. Note vocês que o Senhor aí está tendo um cuidado especial com seus eleitos. Deus abrevia esse tempo por causa dos seus eleitos. Deus cuida do seu povo. Deus se importa com o seu povo. Deus interfere e intervém na história por amor do seu povo, abreviando esse tempo. E uma lição bonita. Você nota que os eleitos não podem perecer. Que coisa bonita isso, irmãos. A garantia da salvação aí, olha para você ver o versículo 22. Pois surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os eleitos. Deus abrevia o sofrimento por causa dos eleitos e Deus preserva os eleitos. É impossível que os eleitos de Deus percam a salvação. É impossível que os eleitos de Deus sejam enganados pelos falsos profetas. É impossível que os eleitos de Deus entrem na ala do anticristo ou sigam a corrente dos falsos cristos. Os eleitos de Deus são guardados por Deus, são preservados por Deus. Mas você nota aí o perigo da sedução. Surgirão falsos cristos, falsos profetas. E veja qual é a arma deles. A arma deles, irmãos, é uma arma poderosíssima. Qual é? Operação de sinais e prodígios. Nós estamos vivendo uma busca ensandecida nestes dias por milagres e prodígios. E é por este caminho, é por esta via que o anticristo, que Satanás vai levantar os seus agentes, falsos cristos e falsos profetas, para enganar. E vai enganar, só não poderá enganar os eleitos de Deus. Peço a sua atenção ainda para um outro aspecto, a descrição da segunda vinda. Versículos 24 e 25, você nota aí que ela vai ser precedida por grandes convulsões cósmicas. Naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados. É óbvio, irmãos, que esta é uma figura gráfica, grave, solene, bombástica do que vai acontecer. Deus criou estes astros e Deus está dizendo agora vocês vão terminar a tarefa de vocês. Vocês vão concluir o trabalho de vocês. E tudo aquilo que é sólido, tudo aquilo que é firme, tudo aquilo que as pessoas olham como colunas inabaláveis do universo, está abalado, está frouxo, está balançando, o universo está sem teto. O universo está sem teto. É só você ler Apocalipse 6, que os homens estão desesperados, tentando se esconder, tentando fugir, porque o universo está em convulsão. E desta maneira, quando este universo está abalado, o mundo abalado traz o juiz, traz o julgamento. E a Bíblia diz que esse momento será terrível, os homens desmaiarão de terror. Desmaiarão de terror. Então, se os homens se espantam com o tsunami, com o Katrina, com os maremotos, imagine você quando as estruturas dos astros revelarem um abalo tal que os homens vão ficar desmaiados. Agora anote você
que depois que este universo estiver sem telhado, e os homens olharem para cima como que num buraco negro, você vai perceber a transição interessante do verso 26. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. E aí você vai ver a vinda do Senhor Jesus, que será visível. Perceba você que é nesse momento de convulsão cósmica, então se verá o sinal do Filho do Homem vindo com poder e grande glória. Esta vida será visível. Mais do que isso, versículo 26 diz que ela será uma vinda também gloriosa. E ele enviará os seus anjos e reunirá os seus escolhidos dos 4 ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Está acontecendo aqui. Você vai ver que o Senhor Jesus Cristo vem, na linguagem de Apocalipse 19, montado em seu cavalo branco, com a espada, e ele vai lutar, acompanhado por um séquito, e nesta última batalha, a batalha do Armagedon, você percebe uma coisa muito importante aqui. Não é uma batalha quando se pensa e como se prega muitas vezes os dispensacionalistas, que tem armas, que tem bombas, que tem exércitos, que entra em conflagração, não é nada disso. A batalha do Armagedon, só existe uma arma vai ser usada. É a espada afiada que sai da boca do Senhor Jesus. Não é uma batalha para se travar na força do braço e nem na força das armas. Diz a Bíblia que o Senhor Jesus vencerá o anticristo com a palavra da sua boca, com o sopro da sua boca, ele o destruirá. Ele o destruirá. E esta vinda, irmãos, será vitoriosa também, porque diz a Bíblia que ele enviará os seus anjos. São os seus instrumentos que vão fazer a colheita dos frutos, que vão separar os frutos bons dos frutos maus, que vão pegar o trigo e colocar no celeiro, e vão pegar o joio e jogar na fornalha. E que cena tremenda é essa? E diz a Bíblia que os anjos vão recolher os eleitos de Deus dos 4 cantos da terra, dos 4 ventos da terra, numa extremidade da terra, o céu, ou seja, em todos os lugares, em todos os povoados, em todas as grandes metrópoles, em todos os lugares recônditos das selvas, em todas as montanhas geladas da Ásia, em qualquer lugar que tiver um eleito de Deus, aí o anjo de Deus, repentinamente, como um relâmpago, vai pegar este remido. E diz a Bíblia que quando o Senhor Jesus vier, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, os que estiverem vivos serão transformados, arrebatados, para encontrar o Senhor Jesus nos ares. Vai ser algo apoteótico, arrebatador, glorioso, extraordinário, indescritível. E eu concluo com o último ponto, a preparação para a segunda vinda. E aí chega aí no versículo 28 a 31, o Senhor diz que esta vinda será precedida por sinais claros. E você vai perceber que Jesus vai contar uma parábola. Versículos 28 a 31. A parábola da figueira. E ele diz o seguinte: quando você vir a figueira florescer, você sabe que está próximo ao verão. Quando chega o inverno, a figueira perde todas as folhas. Quando chega a primavera, ela começa a florescer. Quando ela começa a florescer na primavera, você sabe que o verão está chegando. Aí Jesus disse: olha, quando vocês virem esses sinais acontecendo, vocês podem ter certeza, está chegando a hora. Está chegando a hora. Deus não marcou o dia, mas Deus nos deu sinais. Deus não quer que a igreja fique desapercebida, descuidada. Os sinais estão aí. Não há nenhum sinal apontado pelo Senhor Jesus que não esteja refletindo como luzeiro nos nossos olhos, dizendo: está chegando a hora. Agora notem vocês, no versículo 32, que esta hora será imprevisível, mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, senão o Pai. Isso é da economia do Pai. Quando perguntaram para os discípulos perguntaram para Jesus: quando será, Senhor, esse tempo? O Senhor vai restaurar o reino de Israel? Jesus disse: não vos compete saber nem tempos nem épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Portanto, esse negócio de ficar marcando data, ficar olhando para a Bíblia, fazendo cálculo matemático, fazendo conta para saber se vai ser agora ou depois, nós não devemos entrar por esse caminho. Muita gente está entrando. Eu achei interessante que o próprio comentarista Norman Champlin, naquele comentário Novo Testamento interpretado versículo por versículo, quando você chega lá em Apocalipse 1:7, o Champlin comete esse deslize.
de fazer cálculos de sinais e datas, olhar aqui, ali, acolá, e marcou uma data. Ele escreveu lá na década de 80 e disse: antes do ano 2000 Jesus já terá voltado. Nós já estamos no ano 2006 e Jesus ainda não voltou. Eu fiquei feliz, eu consultei a editora Ragnos, que publica o livro dele, como é que eles estavam fazendo com esse fato. E o Mauro Terrengue me disse: eu procurei o Dr. Norman Champlin para conversar com ele. E ele, muito humildemente, reconheceu o seu erro. E pediu que nós revíssemos o seu livro. E mudássemos esse ponto que ele falhou, fracassou, por não ter atentado para o que o Senhor Jesus Cristo disse. A respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe. Finalmente, irmãos, esta hora será uma hora inesperada. E Jesus conta uma outra parábola de um homem que saiu do seu país, encarregou seus servos, deixou obrigações, deixou trabalhos, e disse para o porteiro: vigiai, e foi embora. E ele disse: cuidado, vigie, para que quando esse senhor voltar, não encontrem vocês dormindo. E o texto diz assim, versículo 35, vigiai porque não sabeis quando virá o dono da casa. E ele cita as 4 vigílias da noite. Se à tarde, primeira vigília. Se à meia-noite, segunda vigília. Se ao cantar do galo, terceira vigília. Se pela manhã, quarta vigília. Eu não sei em que vigília esse Senhor virá. Em que vigília o Senhor virá. Então vigie. Agora note você que esse vigiar não é aquela vigilância que você fica numa sala de espera, esperando uma entrevista, esperando uma consulta, que você fica meio acordado, meio dormindo. Não, não é esse tipo de vigilância não. Note você que o Senhor deu obrigação e deu trabalho aos seus servos. Essa é uma vigilância em trabalho, em ação, em atividade, realizando aquilo que o Senhor nos encarregou para fazer. Eu pergunto a você, nesta noite, você está vigiando? Você está vivendo em santo proceder? Você tem consciência que Jesus pode voltar a qualquer instante? Você tem consciência de que Ele pode chamar a você a qualquer instante? Você está preparado para encontrar-se com Ele? Você tem noção do que é estar frente a frente com o juiz de toda a terra? Você tem noção de que quando os poderosos, os ricos, os governadores estiverem diante deste juiz, eles tremerão e eles buscarão a morte, procurarão a morte fugirá deles e eles desmaiarão de terror. A grande questão é: você está pronto para este glorioso e grande dia? Que Deus nos ajude a refletir sobre isso. E a palavra que Jesus deixa para você e para mim é esta: vigiai, vigiai. Nós vamos orar ao Senhor. Ó Deus bendito, nós estamos diante de um vislumbre da história da humanidade. Quando o Senhor Jesus Cristo abriu a cortina e pontuou, identificou sinais claros que deveriam nortear a nossa vida, para nos alertar, para nos exortar acerca da necessidade de nós estarmos preparados para aquele glorioso dia da volta do Senhor. Ó Deus, nós cremos que o Teu amor é tão grande, ao ponto de teres nos escolhido, nos amado, nos dado o Teu Filho, para morrer em nosso lugar. E nós cremos, Deus, que não importa o que virá pela frente, Tu hás de nos guardar, e jamais seremos enganados, porque temos o selo do Teu Espírito. Jamais Satanás arrancará um eleito do Senhor, um remido do Senhor, das mãos do Senhor Jesus Cristo. Que coisa boa, que notícia gloriosa, que consolo para a nossa alma. Não importa se guerras, se terremotos, se perseguição, se fomes, se lutas internas ou externas, se abalos sísmicos estão pela frente. A nossa vida está segura nas mãos do Deus da glória, louvado seja o Teu nome. E nesta noite, Senhor, nós Te pedimos que Tu confortes o coração do Teu povo.
nas lutas que nós atravessamos. Deus, tem luta sim, tem lágrimas sim. Jamais tu prometeste para nós um mar de rosas. Tua palavra nos diz que assim como o mundo perseguiu a ti, Jesus, haveria de perseguir a nós. Enfrentamos lutas pela fraqueza da nossa carne. Enfrentamos lutas por causa do mundo caído em que vivemos. Enfrentamos lutas, Deus, muitas vezes por causa da nossa própria transgressão. Enfrentamos lutas que estão fora do nosso alcance. Mas Deus amado, socorre o teu povo. Consola o teu povo. Fortalece o teu povo. Fortifica o teu povo na tua graça, Senhor. E permita que nesta noite sejamos consolados pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por esta noite. Nós oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém.